Esse vídeo é o primeiro de uma série que eu pretendo fazer, da leitura da Ilíada, por meio das aulas do professor José Munir Nasser, saudoso. Trata-se do projeto Expedições pelo Mundo da Cultura. Depois do falecimento do professor, já foram editados alguns livros que o SESI do Paraná disponibiliza para download gratuitamente. E aqui, então, vou apresentar o resumo e as leituras que eu vou fazer, intercalado com áudios das explicações do professor Munir Nasser e algumas notas que eu faço, né, ao longo dos áudios. Nos trechos de leitura, nos próximos vídeos, nesse primeiro ainda não tem, eu vou fazer para suprir alguma dificuldade técnica lá que havia nas aulas originais, né? E vou começar com um resumo que ele disponibilizava nessas expedições e também colocar algumas figurinhas que eu crio com a ajuda de um robôzinho aí. Espero que apreciem. Quem quiser se inscrever e curtir aí para dar uma força. Pretendo dar sequência nessas aulas da Ilíada, guiadas por Munir Nasser. Bom, então o resumo da Ilíada de Homero é o seguinte. Os acontecimentos narrados na Ilíada cobrem apenas 51 dias durante o 9º ano do cerco de uma coalizão de cidades gregas ao reino de Troia. As hostilidades haviam começado 9 anos antes, por causa do rapto por Paris, um dos filhos dos reis de Troia, Príamo e Écuba, da bela Helena, mulher de Menelau, rei de Esparta, agora um dos generais comandando as forças gregas. A coalizão fora montada com os reinos de outros pretendentes, que, obrigados por um pacto, haviam jurado defender o vencedor, se ofendido nos seus direitos. Na verdade, Helena fugiu com Paris. A expressão Ilíada é derivada de Ilion, nome da cidade central do reino de Troia, dirigido por Príamo. Na prática, usa-se Ilion ou Troia indiferentemente. O poema épico, o mais célebre do dito ciclo troiano, teria sido composto por Homero, vate misterioso de que a tradição diz ter sido cego. E agora vamos com o professor Nasser. Os acontecimentos de que esta obra trata estão todos ligados à tal da queda de Troia. A cidade de Troia, que não é uma cidade fictícia, de fato existiu. E hoje acredita-se que lá pelo ano 1200 a.C. tem havido de fato uma guerra de Troia. O outro nome para Troia é Ilion, tá? Ilion é o outro nome para Troia. Por isso é que esta obra que nós leremos hoje chama-se Ilíada. Esse Ilíada está associado ao nome Ilion, que é um outro nome para Troia. Tanto faz chamar Ilion quanto chamar Troia, é a mesma coisa. Então, o que nós sabemos sobre esta obra? Sabemos que há 1200 a.C., portanto há 3200 anos, mais ou menos, tá? Teria havido um grande conflito no Mediterrâneo entre esta cidade, que representava mais do que uma cidade, representava um conjunto de povos, que fica hoje, os reminiscentes de Troia estão todos hoje na Turquia, na Ásia Menor, tá? Podem ser visitados por qualquer turista. A dificuldade é que há várias camadas de detritos simultaneamente, o que faz com que haja alguma dúvida sobre qual deles é Troia. Mas as descobertas arqueológicas modernas, feitas por um alemão chamado Schliemann, não foram muito conclusivas. Quer dizer, elas indicam que Troia existiu, de fato, naquele lugar que estava previsto na obra de Homero, e, no entanto, aparentemente não se tratou de um lugar muito grande nem muito poderoso pelos resquícios que sobraram. É claro que pode ter havido modificações nesse tempo todo,
E essa guerra envolveu os ditos gregos. Grécia é uma entidade moderna, não havia Grécia naquela época, havia povos de cultura semelhante, são os helenos, eles são chamados por vários nomes. Reparem que vocês receberam aí um mapa das principais personagens, né? Entre os documentos que vocês receberam tem um mapa das personagens, e os gregos ali são chamados ali de Dânaos, Aquivos, Aqueus, Acaios, Argivos, Helenos, todos nomes que se davam àqueles habitantes ali, aqueles povos que se associaram na guerra contra a Troia. Troia, por sua vez, os troianos não têm muitos nomes, né? Há também aqui um pequeno aqui, aí, resumo de nomes dos troianos: Teucros, Troas, Frígios, são todos nomes que se atribuíam aos troianos. Esses nomes aparecem todos eles na obra. Então, um dos problemas práticos que nós vamos ter que resolver hoje aqui é que, durante o resumo, vai havendo uma enxurrada de nomes e vocês provavelmente terão alguma tendência a confundi-los. Eu não consigo resolver esse problema, por mais que eu faça esforços aqui de esclarecer, porque é da natureza dessa exuberância de personagens, mas eu farei todo o possível para tentar esclarecer. Agora, só se resolve esse problema mesmo se você fizer o esforço de ler a obra inteira com calma, né, lendo um pouquinho cada dia, até ter domínio completo da história. Mas a história não é muito complexa. Ela parece um pouco decepcionante, porque todo mundo pensa na Guerra de Troia e automaticamente lembra do cavalo de Troia, que teria sido aquele estratagema que os gregos usaram para entrar dentro das fortificações, pois, infelizmente, na Ilíada não há nenhuma palavra sobre isso. Essa história do cavalo de Troia não é contada na Ilíada. Ela é contada onde? É contada na Odisseia. A Odisseia é a história subsequente que se segue essa aqui. E nessa história chamada Odisseia, então, cujo herói é Odisseu. Odisseu é um dos gregos que está sitiando Troia. No segundo livro, que nós iremos ver logo no início do programa do ano que vem, então o Odisseu, contando suas façanhas, é que finalmente nos relata como foi que os gregos haviam conseguido derrotar os troianos. Então, o estratagema do cavalo de Troia não é nem mencionado na história que nós vemos aqui. Vamos ver aqui é a história de um conflito armado, um conflito entre gregos e troianos. Gregos que sitiaram durante 10 anos. 10 anos houve o sítio da cidade de Troia, muito bem fortificada. Os gregos não conseguiram vencer os troianos durante 10 anos. E apenas nos últimos 51 dias é que são relatados na história chamada Ilíada. A Ilíada é a história dos últimos 51 dias de ser. Portanto, há 10 anos de história que é apenas referida no meio, que não é realmente contada cronologicamente. Nós iremos ver alguns pedaços aqui, mas os acontecimentos dramáticos da Ilíada são apenas narrados nos últimos 51 dias. A destruição de Troia, e aí há uma segunda história em que o Odisseu, e apenas o Odisseu, porque os seus companheiros não demoraram tanto tempo, passa mais 10 anos para voltar para sua casa. A casa de Odisseu era Ítaca, uma das ilhas gregas, uma das pequenas cidadezinhas nas ilhas gregas. Então, o que vocês precisam sempre lembrar, que nós não estamos falando de Grécia no sentido moderno, mas estamos falando de uma coalizão de cidades-estados. Cidades-estados são estas cidades a que se resume uma certa sociedade. Todas elas têm cultura grega, portanto não há diferenças grandes em termos culturais, mas são cidades independentes. Quer dizer, isso que ataca a Troia é uma coalizão de cidades gregas, todas elas irmanadas, todas elas concordantes entre si, porque havia um acordo que as obrigava a atacar em Troia. E esse acordo, então, eu preciso contar para vocês agora qual é a origem. Então, antes de mais nada, precisamos saber como é que essa encrenca começou. Essa encrenca toda começa quando o rei e a rainha de Troia, o rei Príamo e a rainha Écuba,
O rei Príamo e a rainha Écuba. Eu sei que vocês depois vão começar a confundir um pouquinho os nomes, não tem importância, tá? Qualquer coisa eu explico de novo, tá? Não se constrange. O rei Príamo e a rainha Écuba tinham 19 filhos. E entre esses filhos, várias das personagens que são centrais aqui nessa história. Mas um deles, chamava-se Paris, quando nasceu, a mãe fez lá uma consulta ao oráculo. O oráculo é um sacerdote, ou de modo geral uma sacerdotisa, que interpreta a vontade dos deuses, e essa sacerdotisa disse que aquele menino ia ser responsável pela derrota de Troia, pela destruição de Troia. Exatamente como aconteceu com Édipo, né, em que o pai dele, né, o chamado Laio, tinha medo que o filho cumprisse a profecia do oráculo, o Príamo e a Écuba, para não matarem o menino, mataram o próprio filho, desterraram o menino, deram de presente para uns pastores que moravam numa ilha distante, nas imediações de Troia, né, e onde esse menino, chamado Paris, foi rebatizado por Alexandre. Então o menino Paris passou a chamar Alexandre e foi morar num outro lugar, né? Bom, ele é um menino muito bonito, ele era muito bonito, assim, um menino excepcionalmente bonito, e todos os deuses olhavam para aquele menino com uma certa reverência. E aí um dia no Olimpo, e não estranhem por favor, nessa história os deuses e os homens estão todos misturados o tempo todo, ninguém estranha nada disso, todo mundo acha normal. Um dia no Olimpo há um concurso de beleza. Eu sei que parece muito fútil, é fútil mesmo, né? Mas houve lá um concurso de beleza no Olimpo, em que as três deusas mais bonitas, que é a Afrodite, a deusa do amor, a Hera, que é a mulher de Zeus, e a Atena, a deusa da sabedoria, estavam disputando para ver quem que era a mais bonita. E como não havia lá jeito de saber quem era a mais bonita, elas então elegem um terceiro. Claro que tudo isso certamente já estava combinado a título de estratagemas maliciosos dos deuses gregos, né? Então elas combinam o seguinte, que iria ser escolhido um juiz que iria então decidir qual das três deusas era a mais bonita. E o juiz seria o Alexandre. Por que o Alexandre, que é um pastor lá numa ilha que não tem nenhuma importância? Obviamente para poder gerar essa desgraça toda que aconteceu depois, né? Não tem nenhuma outra boa razão para ter sido o Alexandre. Aí foram lá e convidaram o Alexandre para ser juiz do concurso das deusas, qual era a mais bonita. E aí, como o Alexandre quer tomar a decisão, começa então um processo entre as deusas, né, de tentar seduzir o Alexandre com propostas vantajosas. Então uma delas, Afrodite, promete ao Alexandre que se ele a escolhesse, ele receberia de presente a Helena de Troia. A Helena era uma espartana que era a mais bonita de todas as gregas. A Helena, depois quem leu o Fausto de Goethe sabe que ela é mais ou menos eleita como o modelo da mulher bonita, a mais bela das mulheres. A Helena, na verdade, não é apenas humana, ela é filha de Zeus também, ela tem um pedaço divino, mas a Helena era excepcionalmente bela, e a Helena era a Helena já era casada com um rei chamado Menelau, que era o rei de Esparta. E aí então, o que aconteceu? Então a Afrodite diz para o Paris, que é o Alexandre, né, tem esse outro nome nesse momento, que ele receberia de presente a Helena caso ele votasse nela, Afrodite. Apenas nesse caso, né? Muito bem. Só que o problema da Helena é que ela era casada com o Menelau. O Menelau era rei de Esparta. E como foi que o Menelau acabou o marido da Helena? Todo mundo queria casar com a Helena. Então o pai da Helena, o pai humano, né? Quer dizer, o pai preposto de pai, ele combinou com ela concordou com isso, não foi imposto, combinou que ela iria escolher entre os pretendentes, e fala-se até em mais de 100 pretendentes, embora não se tenha garantia desse número, que todos os pretendentes apareceriam, ela escolheria o que ela quisesse, ela casaria com quem ela quisesse, e para tentar impedir que houvesse problemas de retaliação na escolha, todos os pretendentes fizeram um acordo entre si,
que se por acaso aquela decisão da Helena fosse de alguma maneira desrespeitada por alguém, todos os pretendentes que não foram, né, que foram mal sucedidos, iriam defender os direitos de Menelau sobre Helena. Entenderam? Quer dizer, houve lá um acordo entre todos os pretendentes, é o seguinte: ela vai escolher um de nós 100, se por acaso os que não forem, que vão ser 99, digamos assim, e ficam obrigados a defender a escolha, né, ficam obrigados a defender a escolha, e caso haja usurpação dos direitos de Menelau sobre Helena, todos iriam defendê-lo. E aí foi o que aconteceu. Ou seja, a Helena escolheu o Menelau porque quis, e o Menelau, em um determinado momento, teve que viajar, deixou a mulher sozinha. Apareceu o Paris, bonitão, né, que veio lá buscar o seu prêmio, né, por ter escolhido Afrodite como uma mais bonita das deusas. E aí então, teoricamente, ele a rapta. Quer dizer, o rapto no sentido jurídico não é como sequestro, né? O sequestro é você leva a pessoa para pedir um resgate. O rapto tem um sentido de você leva a pessoa para obter favores amorosos, digamos assim. O rapto é sempre uma coisa assim associada ou com mulheres ou com crianças. Então quem pega uma criança para ter um filho não está raptando a criança, entendeu? Não está sequestrando a criança. Então, a Helena teria sido sequestrada. É claro que aí há uma polêmica imensa, porque as aparências dessa história são de que a Helena fugiu com o Paris, e não que ela teria sido raptada de verdade. No entanto, para fins da explicação oficial que se dá para os outros pretendentes, ela foi raptada pelo Paris e levada para Troia. E começa a se configurar então aí a tal da profecia de que o Paris seria o responsável pela destruição de Troia, porque de fato, né, aconteceu já um fato que permitia que isso acontecesse. Então, quando o Menelau se vê roubado da sua mulher, o que é que ele faz? Ele então invoca aquele acordo, e todos os 99 pretendentes, cada um deles é um rei, mas por favor compreendam que reis aí são o quê? O que é uma cidadezinha grega dessas? É uma cidadezinha de nada, que tem ali 2.000 habitantes, 3.000 habitantes, que fica numa ilha. Não são reinos, compreenderam? Não é nada, são todos pequenas aglomerações urbanas ali. Então 99 ou 100 dessas cidadezinhas montam uma coalizão para ir a Troia buscar a Helena de volta e entregá-la ao Menelau, seu legítimo esposo, porque todos estavam obrigados a fazer isso por causa do acordo pré-nupcial, do acordo pré-escolha que haviam feito para disputar a mão de Helena. Estão entendendo isso, pessoal? Olha, a Helena diz a favor dela de que ela estava enfeitiçada pela deusa Afrodite, e que ela não, de fato, não foi ela a responsável. Então essa foi o primeiro vídeo dessa série da leitura da Ilíada com o professor Nasser. Quem gostou, quiser se inscrever para ver os próximos, curtir, comentar alguma coisa, eu agradeço. E no próximo vídeo, o professor Munir vai fazer uma comparação da Helena com Penélope, que é a esposa de Odisseu, que ficou 20 anos, os 10 anos da guerra e mais 10 até Odisseu chegar em casa, esperando fielmente por ele, sem notícias do marido, mas foi fiel. Em um contraste com a bela Helena, que foi raptada naqueles termos ali, né, que o professor coloca, mais ou menos, não tão fiel quanto Penélope. Até a próxima.